Oi, eu sou a Bárbara, sua professora de português. E nós estamos trabalhando os módulos de português do Enem. Bom, hoje nós vamos trabalhar regência nominal e verbal, né? Vamos entender como a gente vai... como esses termos, né? Como os verbos, como os nomes regem, né? Seus complementos... Desculpem. Regem seus complementos, etc. Desculpe novamente. Bom, regência nominal e verbal. Dá-se o nome de regência à relação de subordinação que ocorre entre um verbo ou um nome e seus complementos. Ocupa-se em estabelecer relações entre as palavras, criando frases não ambíguas que expressem efetivamente o sentido desejado e que sejam corretas e claras. Bom, vamos lá, gente. Esse tema, né, ele já introduz mais ou menos um outro tema que a gente vai discutir a seguir, que é transitividade dos verbos, né? Vocês devem lembrar, quando a gente fala, o verbo, quem vai a algum lugar, né? Essa transitividade. Então, o verbo ir, ele rege, né, dessa maneira, ele rege um complemento com preposição, né? Mas a gente vai perceber que os nomes, né, os substantivos, os adjetivos, os advérbios, eles também têm as suas regências próprias. Cada um deles, né, rege determinados complementos, determinados preposições, né, que a gente vai entender hoje. Então, além do nome, a gente vai, além do verbo, aliás, além da regência verbal, a gente vai trabalhar a regência nominal, tá? E isso, o objetivo é sempre fazer você escrever melhor, né? Que a sua redação seja mais clara, que você evite ambiguidade, que você evite duplo sentido, e que você evite escrever de maneira incorreta, porque a gente vai perceber que a norma culta, né, ela exige certas regências, ela exige que o verbo, né, reja de determinada forma, ou que o nome reja de uma outra determinada forma. Então, a gente vai perceber que isso faz parte da língua culta, da norma culta, e de uma forma que é obrigatoriamente, né, a gente precisa escrever para que o nosso texto seja considerado correto, né? Vamos lá, então, olha. Regência nominal, né? Regência nominal, o termo regente é o nome, né? Regência nominal é o nome da relação existente entre um nome, né, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, né? E os termos regidos por esse nome, né? Então, ele vai trabalhar essa relação, tanto de quem rege, né? Pensem num maestro, né? Tipo, que ele rege a orquestra. A orquestra toda toca de acordo com ele. Então, o nome vai reger, né, os seus complementos. Então, tudo vai ser de acordo com o que aquele nome precisa, com o que aquele nome rege, de acordo com a regência dele. Então, essa relação é sempre intermediada por uma preposição. Então, gente, assim como os verbos, né, o que eu disse anteriormente, assim como a gente tem verbos que precisam, que pedem preposições, né, especificamente, dependendo da sua transitividade, nós também temos alguns nomes que exigem, né, essas preposições. Vamos entender. No estudo da regência nominal, é preciso levar em conta que vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos de que derivam. Então, ele já grifei isso aqui. Vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime dos verbos de que derivam. Então, vamos lá. Acontece a via de mão dupla, né? A gente tem na língua portuguesa verbos que derivam de nomes, né? E nomes que derivam de verbos. Por exemplo, vamos supor que o verbo... Quer ver um exemplo aqui? Obedecer, né? Obedecer é um verbo, né, que deu origem ao nome obediente. Aquela pessoa que obedece, ela é obediente. Se o verbo obedecer, se ele pede uma preposição, o nome obediente, o substantivo obediente, o adjetivo obediente, vai pedir
uma preposição também. Então, vários nomes apresentam exatamente o mesmo regime, né, regência, dos verbos de que derivam. Então, conhecer o regime de um verbo significa, nesses casos, conhecer o regime dos nomes cognatos. Essa palavrinha aqui, ó, né, cognata, que tem o significado ali, né, tá juntinho ali, né, então obedecer e obediente tem o mesmo significação, o mesmo campo semântico, tá? Então, regime dos nomes cognatos, eles têm origem a partir daquele verbo, então eles têm o mesmo sentido. Vamos ao exemplo. O verbo obedecer e os nomes correspondentes, né, todos regem complementos introduzidos pela preposição a, por exemplo, né? Então, se você obedece a algo, a alguém, você é obediente a algo ou a alguém. Então, percebam aqui, né, a gente tá falando, a gente coloca o verbo aqui para traçar um paralelo, tá, gente? O paralelo entre o verbo e o seu nome. Mas a gente está, nesse momento aqui, lidando especificamente com o nome. A gente está dando atenção ao nome, né? E quando a gente fala de nome, a gente pode ficar meio... você ouve sua professora falar de nome aí desde, sei lá, da 5ª série, e você ainda fica meio sem entender o que é esse nome que ela fala, né? Gente, o nome é tudo aquilo que... Bom, primeiramente, pra gente se dividir, não é verbo, né? O que não é verbo. E tá nessa classe, tanto de substantivo, né? Que é o menino, a menina. Na classe adjetivo, né? Que é bonito, feio, obediente, teimoso. E no advérbio, que é longe, perto, enfim, né? Então, esses são os nomes. Então, aqui a gente coloca, né? A gente vai trabalhar ainda hoje nessa aula, a regência verbal, mas por enquanto vamos dar atenção aos nomes, ok? Então, quem é obediente a algo ou a alguém. Apresentamos a seguir vários nomes acompanhados da preposição ou preposições que o regem, né? Observe-os atentamente e procure, sempre que possível, associar esses nomes entre si ou a algum verbo cuja regência você conhece, né? Então, vou mostrar uma tabela, né, de vários nomes e suas respectivas regências. É para decorar? Não é para decorar, né? Mas quando você for estudar em casa, se quiser dar uma olhada nessa tabela, né, tente sempre associar, né, o que a gente dá a dica aqui é associar a verbos que você já conhece a regência. Então, se você sabe que obedecer, né, é transitivo indireto, então, né, ele tem a preposição a, acompanha ele, você já vai saber que é obediente também, né? E assim sucessivamente. Vamos então começar a introduzir esses nomes. Então nós temos, olha, substantivos, né? Dos substantivos a gente tem admiração, a ou por, né? Você tem admiração a determinado, sei lá, artista ou por sua mãe, né? Aversão é aquilo que te afasta, né? Nossa, eu tenho aversão a barata. Eu tenho aversão para com fulano. Eu tenho aversão por, sei lá, giló. Né? Atentado, não é aquele atentado terrorista, né? Então é um atentado às Torres Gêmeas, lembram? Né? Aqui, ó, já inclui essa letrinha A que vira uma crase, no caso, né? As Torres Gêmeas. Atentado contra, não sei, contra um estádio lotado em Paris, né? Bacharel é aquele quem se forma, né, no bacharelado, no curso de bacharelado. Então, bacharel em direito. Capacidade né? Você tem capacidade de fazer isso. Você tem capacidade. Você tem capacidade suficiente para realizar isso. Devoção a, para, compor, né? Tenho devoção a aquela cantora maravilhosa.
tenho devoção para com ela, tenho devoção com fulana, tenho devoção por fulana, né? Doutor ou doutora em, né? Doutor em artes plásticas, doutor em sociologia, dúvida acerca de, em, sobre. Então, olha só, o dúvida a gente ainda tem o acerca, né? Que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Então, você tem uma dúvida acerca de alguma coisa. Eu tenho uma dúvida acerca do que você me disse hoje. Eu tenho uma dúvida em relação aos mamíferos. Eu tenho uma dúvida sobre matemática. Horror a gente usa demais. Eu tenho horror a torresmo frito. Mentira, eu adoro. Tenho horror a isso, tenho horror a aquilo, né? Impaciência com, né? Eu tenho uma impaciência com fulano, né? Medo de, é muito fácil, né? Medo de. Obediência, tenho obediência, meus pais, a gente já trabalhou, né? Ojeriza, é aquela versão nojo, né? Tenho ojeriza rato. Tenho ojeriza por rato. Proeminência, né? Proeminência é quando você é superior a alguém. Proeminência sobre, né? Então, Carla tem proeminência sobre João, né? Respeito a, respeito com, respeito para, com, respeito por, né? Então você pode ter respeito com todas essas formas. Respeito à minha mãe, respeito com você, respeito para com você, respeito por ele. Exemplos, né? Senti enorme admiração por sua mãe. Olha, admiração, né? Um dos exemplos que a gente pegou lá. Por, né? Quem admira tem admiração por, né? Ou admiração a. Silvia sempre teve proeminência sobre os homens de sua empresa. Então, olha só, proeminência sobre, né? Porque você está acima de, você está proeminente sobre. Ela era doutora em engenharia, né? Doutora em, tá? Bom, agora os adjetivos, né? Nós temos acessível a, né? Aquele lugar, aquele ambiente era acessível a todas as pessoas. Acostumado a, eu tô acostumado a dormir cedo, tô acostumada com assistir novela todo dia. Agradável a, né? Ela foi muito agradável a meu pai. Alheio a, alheio de, nossa, tô completamente alheia a tudo isso. Análogo, né? Vamos usar uma tecnologia análoga a esta, né? Análogo é tudo que tá ali, próximo, né? Equivalente. Entendido em, você é muito entendido nesses, né? Entendido, mas vou falar nesses, serve, tá, gente? Mas tá, você é muito entendido em química, né? Me dá uma ajuda. Equivalente a, essa porção de arroz é equivalente a 400 calorias, né? Escasso é tudo que você tem pouco, tá escasso, tem nada quase, tá? Então, certos lugares no mundo são escassos de água, tá? Essencial a, essencial para. Isso é essencial à minha saúde, essencial para a minha saúde. Fácil de, nossa, isso é muito fácil de fazer. Necessário a, isso é necessário a todo mundo. Nocivo a, nocivo é tudo que é ruim, não é o que faz mal. Então, isso é muito nocivo à nossa saúde. Né? Paralelo, né? Esse paralelo todo mundo sabe lá de matemática. Então, olha, essa rua aqui está em paralelo à minha. Passível de, né? Passível, quando você é passível, você está disposto, você está, vamos dizer assim, você está ali entregue, passível, né? Então é uma coisa que é possível que ela sofra uma ação sem muito resistência, então é passível. Isso daí tá passível de mudança, né? Não, essa cláusula aí tá passível de mudança, então é uma coisa que pode acontecer. Preferível, né? Preferível é a. Outra coisa que a gente, né, tem que pensar aqui no verbo, olha, o verbo preferir, gente. Preferir é sempre preferir a, né? Preferir uma coisa a outra. Então, preferível a também vai reger, assim como o verbo. Temos também, olha, ansioso de, para, por,
né? Você pode estar ansioso todas essas maneiras. Apto é quando você está pronto, né? Ah, eu tô apta para começar esse trabalho hoje. Ávido é que você tá louco por alguma coisa, tá ansioso, né? Nossa, tô ávida de vontade de comer chocolate. Benéfico é o que é benefício, né? O que beneficia. Aí, outra coisa que a gente pode ver, o verbo. Qual é a regência do verbo beneficiar? Beneficia a, né? Então, benéfico à saúde. Capaz de, capaz para, né? Compatível com, né? Compatível é aquilo que tá ali, que encaixa, né? Vamos dizer assim. Ah, não, essa mídia é compatível com esse aparelho aqui. Isso a gente consegue reproduzir. A gente usa muito essa palavra hoje em dia. Fanático por, nossa, eu sou fanática por pizza, né? Favorável, uma coisa, né? Você tá a favor daquilo. Favorável a. Generoso com. Grato a, por. Hábil em, né? Hábil, você tem habilidade. Então, sou hábil em fazer marcenaria. Habituado a, né? Quando você tem um hábito daquela coisa. Ah, eu tô habituada a acordar cedo todo dia. Prejudicial a, né? Prestes a, quando você tá prestes a fazer alguma coisa, tá? Bem perto de fazer. Propício a, quando você tá ali, ó, inclinado a alguma coisa. Ah, eu tô muito propícia a sair hoje. Então, você tá bem inclinado, é bem provável que você vá. Próximo a, né? Ah, eu sou muito próximo a você. Relacionado com, né? Relativo a. Mas temos mais. Contemporâneo a, de, né? Que ao mesmo tempo, contíguo, que tá ali do ladinho, né? Ah, essa casa é contígua à minha. Contrário a, descontente com, desejoso de, diferente de, idêntico a, impróprio para menores, essa todo mundo conhece, impróprio para, indeciso em, insensível a, liberal com, natural de, satisfeito com, de, em, por, semelhante a, sensível a, cito em, suspeito de, vazio de. Agora, exemplos. Era preferível viajar só a aguentar sua companhia. Olha só, preferível, quem é preferível é preferível a uma coisa a outra, né? Então, sempre acompanha. Não importa, gente, se essa preposição ela não precisa vir grudadinha no nome, não, tá? Ela não precisa vir grudada no adjetivo, no substantivo. Não, ela pode ficar colocada na frase de uma forma, né, intercalada entre, né, o nome e outros termos da frase. Então, né, era preferível viajar só a aguentar sua companhia. Suas habilidades eram compatíveis com as expectativas da equipe, né? Então tava ali, ó. Estava prestes a cair na estrada, né? Bom. E advérbios, né? A gente tem, por exemplo, os que regem, né? Longe de, perto de. Observação. Os advérbios terminados em mente tendem a seguir o regime dos adjetivos de que são formados. Paralela a, paralelamente a. Relativa a, relativamente a. Bom, vocês lembram disso, né, gente? Tem vários advérbios, né, que a gente pega um adjetivo e coloca a palavra mente no final. Porque deixa de ser uma qualidade e passa a ser o modo de agir de acordo com aquela qualidade, né? Então, o que é paralelo, né, é um modo paralelamente a isso, né? Relativo, relativamente, ok? Exemplos. Ana estava longe de casa. Perto de sua irmã, Rafael se sentia protegido. Paralelamente a mim, na foto, está meu pai. Bom, ok. Agora vamos falar de regência verbal. Bom, a regência verbal é óbvio, o termo regente é o verbo, né? Quem vai reger os complementos e etc. é o verbo dessa vez, né? A regência verbal estuda a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam.
objetos diretos e objetos indiretos, ou caracterizam, né, adjuntos adverbiais. Tem verbo, gente, que não precisa, né, não tem objeto nem direto nem indireto, tem adjunto adverbial. A gente vai ver alguns casos quando a gente for trabalhar transitividade verbal. O estudo da regência verbal permite nos ampliar nossa capacidade expressiva, pois oferece a oportunidade de conhecermos as diversas significações de um verbo que um verbo pode assumir com a simples mudança ou retirada de uma preposição. Então, olha só, a gente realmente vai trabalhar isso melhor em transitividade, mas vamos dizer aqui, há verbos que eles significam uma coisa com preposição e outra coisa sem. Há verbos que possibilitam mais de uma preposição, igual a gente teve aqui essa lista de advérbios, né? Na verdade, de adjetivos, né? Por exemplo, a gente tem o satisfeito, que é satisfeito com, de, em, por, né? No verbo, a gente vai ter essa mesma situação com alguns verbos, né? Então, é uma possibilidade, gente, né? Quando a gente aprende, de fato, como reger um verbo, determinado verbo, é uma possibilidade da gente escrever melhor, da gente entender como esse verbo deve ser complementado, né? Porque acaba sendo uma coisa muito pequena, né? A gente pensa, nossa, mas é só uma preposiçãozinha. Qual o problema de faltar uma preposição? Não vão entender o que eu estou querendo dizer? Vão entender ou não, dependendo do, né? Porque o verbo pode mudar de significado, dependendo da preposição ou não, da transitividade dele. Tem verbo que tem um significado com determinada transitividade, mas tem outro significado com uma outra transitividade, né? O que a gente espera mesmo, quando o seu corretor for ler sua redação, é que você saiba a regência, tá? Porque preposição é uma palavrinha pequenininha, mas faz diferença sim, tá? E vai mostrar o seu grau de preparo para escrever aquele texto. Então, vamos lá. A mãe, olha, a diferença aqui, né, falando sobre como a gente usa os verbos e como eles podem ser diferentes, olha só. Exemplo, a mãe agrada o filho. Aqui, olha, você pode perceber, a gente só tem o "o", que não é uma preposição. O "o" é o artigo, né, de o filho. Substantivo, todo substantivo tem um artigo, né? Então, a mãe agrada. Nesse sentido aqui, agradar significa acariciar. Olha, a mãe agrada o filho. Ela acaricia o filho. Agora, a mãe agrada ao filho. Nesse caso, o verbo tem uma preposição, tá vendo? Tem o "o" do filho aqui, só que a gente associou a esse "a" da preposição. Nesse caso, agradar a significa causar agrado ou prazer. Então, tipo assim, quando eu agrado sem preposição, eu tô acariciando. Quando eu agrado com preposição, agrado a, é aquele agrado que a gente está acostumado a falar. Nossa, fulano não agradou a ninguém cantando aquela música que ele cantou no show. Entendeu? Logo, conclui-se que agradar alguém é diferente de agradar a alguém. Olha só, gente. Aí você escreve sem preposição, o seu corretor pode achar que você está falando que alguém acariciou alguém. Não é verdade? Então, a gente precisa ficar ligado nisso. Saiba que o conhecimento do uso adequado das preposições é um dos aspectos fundamentais do estudo da regência verbal e também nominal. As preposições são capazes de modificar completamente o sentido do que está sendo dito. Veja os exemplos. Por exemplo, cheguei ao metrô versus cheguei no metrô. No primeiro caso, o metrô é o lugar a que vou. Então, quando você vai a, não é verdade? Quando você chega você está chegando ao lugar a que você está indo. Então, saí da minha casa e cheguei ao metrô, né? A estação, provavelmente, quando a gente diz isso. No segundo caso, é o meio de transporte por mim utilizado. Então, cheguei no metrô. De que forma eu cheguei? Eu cheguei no metrô.
E aí você encontrou o seu amigo, sei lá, do outro lado, onde você saltou do metrô. Aí ele falou, como é que você chegou aqui? Cheguei no metrô, que acabou de passar. Entenderam? Então, o no é o lugar onde você está enquanto ele está se locomovendo. Então, você chegou no metrô. Agora, cheguei ao metrô é você descer a escadinha, chegou na estação e ficou lá esperando o metrô. Ok? Viu? Completamente diferente. A oração cheguei no metrô, popularmente usada a fim de indicar o lugar a que se vai, pois é, no dia a dia, na linguagem oral, a gente fala, ei, acabei de chegar aqui no metrô, cadê você? Então, né, a gente não usa cheguei ao metrô no dia a dia, não tem problema, né? No padrão culto da língua, o sentido é diferente, possui um sentido diferente. Aliás, é muito comum existirem divergências entre a regência coloquial, cotidiana de alguns verbos e a regência culta. Lógico, sempre vai haver essa, né? O que a gente precisa fazer é sempre ter em mente, buscar entender qual é o tipo, né, de linguagem que é oral e o tipo de linguagem que é a linguagem correta. Então, saber a regência, mesmo que a gente não use todos os dias, a gente não é obrigado a usar na língua, né, na linguagem oral, a gente não é. Ninguém precisa te obrigar a falar cheguei ao metrô, né? E não tá errado. Agora, tem que ter essa consciência, né, dessa diferença na hora que você for escrever, porque o seu corretor lá, ele vai te cobrar isso, ele vai tirar ponto seu, ok? Então, olha, para estudar a regência verbal, agruparemos os verbos de acordo com sua transitividade. A transitividade, porém, não é um fato absoluto. Um mesmo verbo pode atuar de diferentes formas em frases distintas, né? Então, a transitividade que a gente vai estudar a seguir, gente, a gente vai perceber que varia de acordo com o verbo. Tem verbo que tem mais de uma transitividade. Tem verbo que vai depender do contexto, tá? Mas é uma coisa, assim, realmente importante para nossa escrita, é saber, né, como reger, como o verbo vai reger seus complementos e como o nome vai reger seus complementos. Bom, é isso, a gente fica por aqui.